História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante para discutir, que são os trechos do livro Meus Fios Invisíveis, do Leonardo Batista da Silva. É um livro que promete, sabe, levar a gente numa jornada de autoconhecimento, questionando como é que a nossa visão de mundo, nossa fé, é moldada. E muitas vezes a gente nem percebe. O autor usa uma metáfora muito boa, essa dos fios invisíveis. Sabe aquelas crenças, costumes, até valores que a gente pega do ambiente, da família, da cultura, da religião, e que acabam, assim, guiando a gente meio no piloto automático. A nossa ideia aqui é tentar puxar alguns desses fios, sabe? Dar uma olhada nas ideias principais que ele traz. Exato. É um convite para a gente pensar um pouco, né? Qual a diferença entre uma fé que a gente só herdou, assim, quase que automaticamente, e uma fé que o autor considera autêntica? E essa fé autêntica, para ele, vem da experiência de cada um, da busca pessoal pela verdade. Ele foca bastante no contexto do cristianismo, nos ensinamentos de Cristo, pela ótica dele, claro. Vamos ver como ele constrói isso. Ele mistura a própria história, exemplos da Bíblia e até umas ideias da psicologia. Parece uma mistura rica, hein? Ok, então vamos começar a desatar esses nós. Começando pela ideia principal mesmo, o tal do condicionamento. Como é que o autor explica isso? O que são esses fios? Olha, ele começa com uma imagem forte. Compara nossa mente com um computador, tipo o hardware, sabe? E aí a cultura, a religião, os costumes seriam os programas, os softwares que rodam ali. E esses programas definem como a gente lê o mundo. Ele até lembra da alegoria da caverna de Platão. Aquela ideia de que a gente pode estar olhando só para as sombras, achando que aquilo é tudo, sem nem saber de onde vem a luz de verdade. E o legal é que ele não fica só na imagem, né? Ele tenta dar um nome mais técnico para isso. Vai lá na psicologia. No capítulo 2, ele define condicionamento, que é aquele processo de aprender onde o nosso comportamento acaba dependendo do que acontece fora da gente, no ambiente. E ele diferencia dois tipos que talvez o pessoal já tenha ouvido falar. O condicionamento operante, muito ligado ao Skinner, que é na base da recompensa e punição. Fez certo, ganha algo. Fez errado, tem consequência. Tipo um bônus no trabalho se bater a meta ou uma multa se passar o sinal vermelho. Isso. E o outro é o clássico, do Pavlov, aquele do cachorro e da sineta. A aprendizagem vem por associação. Um estímulo neutro começa a gerar resposta porque foi ligado a outro que já causava. O autor aplica isso no dia a dia. Ele fala de um condicionamento que é imposto, mais direto, tipo regras sociais, doutrinas religiosas claras, e um que é natural, mais espontâneo, tipo a gente sentir um cheirinho de café e já associar com coisa boa. A tese dele é que, principalmente na cultura e na religião, esse processo é muito forte e às vezes bem sutil, né? Usa recompensas, a ser aceito pelo grupo, pertencer e punições, medo de julgamento, de ser excluído, até medo do inferno para manter a gente na linha, moldando o que a gente acredita e faz. E ele usa a própria vida para mostrar isso funcionando, né? Logo no comecinho tem uma parte bem marcante. Ele conta do filho adolescente que chegou em casa meio chateado. A professora de filosofia disse que ele só era cristão por causa da influência do pai. E a reação dele, do autor, foi surpreendente. Ele falou, filho, ela tá certa. É forte isso, né? Muito. Usar um momento assim não para se defender, mas para dizer, olha, isso veio de mim sim, mas agora é com você. Vai buscar a sua experiência, a sua verdade com Deus. Isso já joga a gente direto no centro da questão do livro, né? Até que ponto o que a gente acredita é nosso de verdade? Totalmente. E essa pergunta parece ter sido o motor para ele mesmo, né? A jornada dele, que ele descreve com bastante honestidade nos capítulos seguintes, é sobre isso. Ele fala dos próprios fios, começa lá na infância. Uma família com um fundo religioso bem misturado. A avó materna evangélica fervorosa, o avô católico, mas não muito praticante, e o pai ex-católico que ia na igreja evangélica com a esposa, mas para manter a paz em casa, sabe? Uma mistura e tanto. E ele, no meio disso, foi batizado católico, mesmo com a mãe sendo contra,
por causa da influência da avó dela, que não gostava do catolicismo. Ele conta que cresceu sentindo que o cristianismo ali era meio superficial, uma coisa mais cultural, uma formalidade, do que algo vivo. A imagem de Deus era de um juiz bravo, sabe? E o medo do inferno era usado de um jeito muito gráfico, sensacionalista, segundo ele. Tinha uma pressão para se encaixar. Isso fez ele ter uma adolescência meio inquieta, sem se sentir pertencendo. Tem até uma história bem pesada que ele conta da infância, umas crianças que jogavam pedra num senhor idoso, velho do saco, Nossa. porque os adultos tinham colocado um medo irracional nelas. Isso faz ele questionar: a culpa era só das crianças? Ou do ambiente que condicionou elas a fazer aquilo sem pensar? É uma reflexão sobre como o condicionamento dilui a responsabilidade, né? Sim, é uma reflexão importante. E a grande virada na vida dele vem depois, com uns 22, 23 anos, ele se converte ao evangelicalismo neopentecostal. É bom lembrar que esse é um movimento dentro do protestantismo que valoriza muito a experiência direta com o divino, curas, dons, cultos bem animados. E ele descreve no capítulo 4 que, no começo, isso trouxe para ele um sentimento forte de pertencer, sabe? De achar o lugar dele, até um certo status. Ele diz que se sentiu alguém. E aí ele mergulhou fundo, lia a Bíblia sem parar, era dizimista fiel, fazia jejum, começou a pregar. Só que, olhando para trás, ele admite, isso tá mais pro capítulo 6, que tinha uma cilada ali. Uma cilada? Como assim? O desejo de ser visto, de ser respeitado, de ter um papel ali na igreja acabou, nas palavras dele, escravizando ele, inflando o ego e, ironicamente, afastando ele de uma busca mais humilde, mais genuína. E aí que a coisa complica mais, né? O divórcio. Ele fala disso no capítulo 6. Foi um divisor de águas. Exato. Um terremoto, como você disse. Ele sentiu o peso do moralismo, da condenação da comunidade religiosa. Se sentiu culpado, julgado e, por causa disso, longe de Deus. Só que aí acontece algo inesperado, né? Sim, ele se casa de novo, encontra felicidade, parceria, amor de verdade, mas fora daquela estrutura rígida que o tinha condenado. E foi essa experiência de vida real, batendo de frente com o discurso que ele ouvia, que forçou ele a questionar tudo. Será que aquelas interpretações da Bíblia que ele seguia à risca estavam certas mesmo? Será que Deus era aquele juiz tão implacável que pintavam? Essa crise pessoal levou ele a buscar respostas, mas também trouxe muita decepção, pelo que ele conta no capítulo 6. Ele passou por igrejas diferentes, não só neopentecostais, mas também as históricas, tipo presbiteriana, batista. E em muitas ele diz que viu hipocrisia, um discurso bonito, mas a prática... Diferente. Um foco muito grande em aparência, em status, em regras humanas, e uma distância do que ele começou a ver como a essência do evangelho. Ele até cita aquela passagem dura de Mateus 23, de Jesus chamando os líderes religiosos de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro. Pesado. Muito. Essa diferença entre o que era pregado e o que era vivido gerou nele o que a gente chama de dissonância cognitiva. Aquele incômodo mental quando nossas crenças e ações não batem, sabe? Sei. E foi isso que empurrou ele para fora das instituições, para buscar as fontes por conta própria. Ele se identificou com gente como Lutero, que questionou a Igreja Católica lá atrás, ou Bonhoeffer, que criticou a fé barata na Alemanha nazista. Não era só discordar de um ponto ou outro, era um questionamento mais fundo. O que é fé de verdade e o que é só religião como sistema que pode virar controle. No capítulo 5, ele argumenta que até ir ao templo pode ser só mais um fio invisível. Como assim? Motivado por costume, por solidão, por querer status, e não por uma busca real por Deus ou por viver o que Cristo ensinou. Lembra da parábola, da casa na rocha e na areia? É um chamado para a gente olhar para as nossas motivações, né? Por que a gente faz o que faz na nossa prática religiosa? Para não ficar só na experiência dele, o autor vai buscar na Bíblia mesmo exemplos disso, do condicionamento e da libertação.
Um caso que ele explora bem, no capítulo 7, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4. Ah, essa história é incrível para analisar esses fios. A mulher estava presa em várias camadas. Primeiro, a rivalidade histórica, né? Judeus e samaritanos nem se falavam direito. Sim, tinha essa tensão. Segundo, o gênero. Mulher, numa sociedade patriarcal, abordada sozinha por um homem estranho. Complicado. Terceiro, a história dela. Jesus revela que ela teve 5 maridos e vivia com um que não era marido dela. Isso com certeza deixava ela meio à margem. Totalmente. A primeira coisa que ela fala para Jesus, como você, judeu, pede água para mim, samaritana, já mostra esses fios todos em ação. E o fato dela ir buscar água meio-dia, no sol quente, quando ninguém ia. Para evitar os outros, né? O sensível da vida dela. Não para acusar, mas para revelar algo mais profundo. Quando ele fala da água viva, de adorar em espírito e em verdade, ele está libertando ela das amarras do lugar, adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém, e das amarras morais e sociais que prendiam ela. E a reação dela é imediata, né? Imediata e radical. Ela larga o pote de água que talvez simbolizasse a rotina, o fardo dela, e corre para a cidade. E a mulher que se escondia vira uma missionária, chamando todo mundo para conhecer Jesus. É um exemplo forte de como o encontro com a verdade, segundo o autor, pode quebrar esses fios. E tem outro exemplo, talvez ainda mais forte de condicionamento religioso. Saulo, que vira Paulo. Ah, Saulo! Antes de se converter, ele era o retrato do religioso zeloso ao extremo. Fariseu, super rigoroso com a lei, ele mesmo dizia que era irrepreensível segundo a lei. Só que todo esse zelo vinha de uma interpretação que via os seguidores de Jesus como uma ameaça, uma heresia. Por isso ele perseguia os cristãos com tanta raiva, achando que estava fazendo um favor para Deus. Algo que o próprio Jesus previu que ia acontecer. A conversão na estrada de Damasco, então. O autor apresenta não só como algo místico, mas como uma cura para essa cegueira cognitiva. Saulo estava cego, não só pela luz forte, mas metaforicamente pelos preconceitos, pela visão de mundo fechada daquele sistema religioso. As escamas que caem dos olhos dele. Exatamente, é simbólico dessa libertação. E depois, Paulo vira um dos maiores lutadores contra condicionamentos parecidos dentro do cristianismo. Ele briga feio na carta aos Gálatas contra quem queria impor a lei judaica aos não-judeus. Ele passou de alguém que aplicava os fios do legalismo para um defensor da liberdade em Cristo, insistindo que a salvação vem pela graça, pela fé, não por seguir regras externas. Ele viveu essa passagem de prisioneiro a libertador na própria pele. Ok, o autor mostra o problema, usa a vida dele, usa a Bíblia, mas aí fica a pergunta, tá, e como a gente faz para se livrar disso? Como uma pessoa comum pode identificar e, quem sabe, cortar esses fios invisíveis? Qual o caminho que ele aponta? Bom, no capítulo 8, ele é bem claro. O primeiro passo que não dá para pular é reconhecer, admitir que a gente pode estar condicionado. Ele até cita Jeremias falando que o coração é enganoso e o Salmo 139, aquele pedido, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. É pedir ajuda para se enxergar de verdade. A consciência é o começo de tudo, então. Isso, mas não adianta só perceber, tem que agir. Ele propõe um processo ativo, quase um treino para se descondicionar, baseado em 3 coisas. Primeiro, reflexão e autoconsciência. Exige honestidade total consigo. De onde vêm minhas crenças mais fundas? Por que eu reajo assim em certas situações? Como minhas ideias religiosas ou culturais afetam meus julgamentos, meus medos? Não é confortável, né? Lembra do profeta Isaías vendo a santidade de Deus e falando, ai de mim, tô perdido? É esse tipo de autoexame. Entendi. Se olhar no espelho sem filtro. Exato. Segundo, autoaprendizagem. A ideia é ir direto nas fontes, para ele os evangelhos, mas de coração aberto, pedindo para entender além do que já nos ensinaram, além dos dogmas prontos. Ele nota como Jesus muitas vezes dizia, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo para vocês, convidando-o a ir mais fundo, além da letra da lei. É para se livrar de superstição, de medo sem base,
de regra humana que virou coisa divina. Buscar essência, então. Isso. E terceiro, autoobservação. Esse é mais pro dia a dia. É ficar atento aos próprios pensamentos, principalmente os julgamentos automáticos sobre os outros, aos sentimentos culpa demais, medo que paralisa, as emoções, reações explosivas, tentar ver de onde vem, quais os gatilhos, sem se condenar, mas buscando a raiz. Ele conta uma história no capítulo 8, um pastor foi grosso com ele, e a reação inicial foi ficar arrasado. Foi a esposa que deu um toque. Vai chorar por causa disso? Ele percebeu que estava idealizando a figura do pastor. A autoobservação ajudou ele a desmontar essa expectativa irreal. O objetivo final para ele é que a paz de Cristo vire um novo guia para as nossas reações, no lugar do medo ou do ego. E o último capítulo, o Despertar para a Liberdade, amarra tudo isso, né? A liberdade que ele fala não é fazer o que der na telha, mas viver de acordo com a verdade. Aquela passagem de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele reforça que esse despertar para ele não foi só esforço mental, mas algo que ele vê como ação de Deus na vida dele, que levou a um relacionamento mais direto, mais pessoal com Cristo. E aí o peso das regras humanas some e fica o jugo suave, o fardo leve que Jesus fala em Mateus. Exatamente. A mensagem final é que a vida abundante que Jesus promete não está em seguir cegamente padrões externos, sejam culturais ou religiosos, está na autenticidade de um relacionamento vivo com Deus. A fé, assim, deixa de ser uma prisão e vira uma ponte para essa conexão. E como ele diz no pós-fácil, o desafio continua, né? É sempre discernir o que vem de Deus e o que é só construção humana, tradição vazia, mais um fio invisível. Lembra o conselho de Paulo? Examinai tudo, retende o bem. É um chamado para a gente ficar atento, para pensar criticamente sobre a própria fé. Foi, sem dúvida, uma análise bem profunda e que mexe com a gente. Essa das ideias do Leonardo Batista em Meus Fios Invisíveis. A jornada que ele descreve, de perceber o próprio condicionamento, até buscar essa liberdade em Cristo. É muito forte. Dá o que pensar. Com certeza. O que ele propõe serve de lembrete, né? Questionar nossas bases, mesmo as religiosas, não quer dizer jogar tudo fora. Para alguns, como ele argumenta, pode ser justamente o jeito de achar uma fé mais sólida, mais pessoal, uma fé sem tantos fios que limitam ou desviam a gente sem nem percebermos. Fica então, para quem nos ouviu, uma última reflexão, bem na linha do pós-fácil do livro. Se a gente parar para pensar agora, quais seriam os fios culturais, sociais, da criação, ou até mesmo disfarçados de religião, que podem estar aí quietinhos, moldando percepções, decisões, medos, esperanças, sem um exame mais crítico? Identificar esses fios, como o autor sugere, talvez seja o primeiro passo numa jornada bem particular de autodescoberta e, quem sabe, de mais liberdade interior. História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo.